Por que rotina? Por que ensinar rotina para vocês? Se rotina classicamente é visto como algo ruim, é não deixar o relacionamento cair na rotina, não deixar o casamento cair na rotina e tal. Se normalmente rotina é visto como algo ruim, por que ensinar rotina de sono? Por que ensinar higiene de sono? E, sinceramente, porque é a única opção, tá? Não tenho uma resposta mais bonita para isso, não tenho uma resposta mais romântica para isso. Sinceramente, porque é a única opção. Por que é a única opção? E eu vou te explicar. Se você simplesmente deixar tudo agir espontaneamente, nem pensar em rotina, dorme onde quiser, dorme no claro, dorme como quiser, dorme quando quiser, com ruído, na frente da TV, pacote completo mesmo. Se você fizer isso tudo, teu bebê vai dormir a noite toda entre os 3 e 5 anos de idade. Tá? Isso não é uma suposição, isso é uma certeza. Ele vai dormir a noite toda apenas quando completar entre 3 e 5 anos. Tá? E tem muita gente que gosta dessa opção, tá? E tá tudo bem. Vocês não vão me ver enchendo o saco de ninguém por isso. Vocês não vão me ver criticando ninguém por isso. De vez em quando vocês vão me ver tirando um pouquinho de sarro, mas é puramente para fazer vocês sorrirem um pouco, tá? Mas vamos falar sobre esperar 3 a 5 anos. Nesse processo, nessa jornada, nesse tempo de 3 anos, 5 anos, você não vai ter previsibilidade de nada. De nada. E aí não vai ter como dizer, eu vou aproveitar que normalmente ele tira a soneca às 10 para fazer isso, para fazer aquilo, para resolver isso. Porque você não sabe nem se essa soneca vai ser realmente perto das 10. Você não sabe nem sequer se haverá uma soneca pela manhã, porque você não vai ter previsibilidade nenhuma. Tem gente que gosta, mas quem vive assim, vive até na roleta russa, assim. Você vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia péssimo. É bebê com poucos meses que passa o dia inteiro sem tirar nenhuma soneca. Imagina como é que ele não termina o dia, o quão cansado e irritado ele termina o dia. Aí ele entra em efeito vulcânico, extremamente irritado. E a mãe disse que o bebê tá chato, a sogra disse que o bebê é chato. Depois que você vira mãe, você vai ter tempo? Com isso aqui eu vou ter tempo de sobra? Não, você não vai ter tempo de sobra, não. Depois que você vira mãe, você nunca mais vai ter tempo de sobra como você tinha antes. E é porque antes de ser mãe, você já achava que não tinha tempo. Aí depois que o bebê nasceu, você descobriu que agora você não tem tempo mesmo. E quando o segundo nascer, se tiver um segundo, aí que você vai ver que você não tem tempo mesmo. Você tinha, mas não tem. Mas tendo uma previsibilidade, conseguindo se organizar um pouco, mesmo se não tiver uma rede de apoio, mesmo se não tiver uma babá para ficar com o bebê, esse intervalo ela sabe que ela tem. Eu vejo muitas de vocês enlouquecendo durante os saltos, porque realmente não entenderam ainda, tá? Até ontem você tinha 8 despertares. Aí ajustou, assistiu um monte de aula, ajustou, diminuiu para 1, 2. Nem dormiu a noite toda, diminuiu para 1, 2. Aí entra no salto, no próximo salto e passa para ter 4, 5, 6. E se desespera como se fosse o fim do mundo, como se aquilo nunca tivesse acontecido antes, como se tivesse parado de funcionar, mas enfim, a rotina te dá essa tranquilidade em alguns momentos. É claro que haverá os saltos, mas uma boa rotina é o que costuma te fazer assim, ter 2 despertares, 3 despertares num salto e não 12. E a rotina ainda aumenta a possibilidade do bebê ficar bem com outras pessoas, dormir bem com outras pessoas, se você quiser. E eu até aconselho que você não faça isso no começo. Tá? Essa necessidade vem mais forte para quem vai voltar ao trabalho, para quem vai voltar aos estudos. Ela te ajuda, mas nesse início eu te aconselho, se você possível, nem faça isso. E a outra forma de fazer dormir a noite toda é deixar chorar, tá? Método de exclusão. Você deixa chorar que uma hora ele para, certo? Funciona para todo mundo? Não. Não funciona para todo mundo. Imagina se teu bebê acorda hoje com fome, tá? Ele acorda 1 ou 2 vezes com fome, porque a rotina alimentar não está tão ajustada. Teu bebê de 1 ano, 10 meses, não deveria mais acordar com fome. Mas, enfim, a rotina alimentar, a alimentação não está tão boa, ele acorda com fome. Você acha que ele vai parar de acordar mesmo você deixando de chorar? Não vai, tá? Se teu bebê tá com dor, dente nascendo, ou refluxo, ou APLV, você acha que ele vai parar de acordar se deixar chorar? Não vai. Então, deixar chorar funciona para todo mundo? Não funciona. Funciona para muitos. Por quê? Porque muitas vezes é cansaço demais, é salto, é associação, e aí deixar chorar funcionaria. Vale a pena? De forma alguma. Mas eu acho que não. Eu sei que boa parte, grande maioria de vocês não deixa chorar e jamais deixaria. Preferiria esperar os 3 anos do que deixar chorar. Eu sei disso. E eu sei também que rotina do sono não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Nem mais rápida de se aprender. Não é nem rápido nem de se ensinar. Eu não consigo ensinar isso tão rápido. Tem gente que consegue fazer rápido, tá? Tem gente que não consegue ser tão rápido assim. Tem entrevista no YouTube, no Instagram, tem entrevista de mãe que conseguiu em 15 dias, 20 dias, tá? Tem gente que não é tão rápido. E eu sei que são muitas razões, são muitas particularidades, mas tem algumas principais razões para vocês não conseguirem. E eu vejo isso muito pelas sessões olho no olho que eu faço,
ou pelas mentorias que eu faço, mentorias ao vivo com as alunas, que eu e as consultoras analisamos rotinas ao vivo. Ontem eu entrevistei a Mila, tá salvo no feed do Instagram, que estava caminhando o caminho dela. Começou a estudar, aprender, executar, mas que em menos de um mês, ela disse, em menos de um mês ela já pensou em desistir. Ah, não, isso aqui não funciona, deixa pra lá. Ela estava apenas começando e já queria desistir. Entrou para a mentoria, que antes até se chamava comunidade, hoje se chama mentoria, com 5 ou 6 despertares, tá? Anotado aqui. Entrou entre 3 e 4 meses, com 5 ou 6 despertares. E como demorou mais do que ela esperava, ela quis desistir. Ela ia deixar aquela trilha para começar uma do zero, uma diferente, ou simplesmente desistir de tudo e esperar os 3 anos. Por quê? Porque, pelo visto, ela é aquela pessoa mais coelha, tá? Que tem que tentar algo novo. Isso é algo bem evidente para mim. Eu tenho umas alunas mais coelhinhas, eu tenho umas alunas mais tartaruguinhas. E ela disse, a Mila disse ontem que quis desistir. Como tantas aqui já pensaram, eu sei disso. Como tantas aqui já pararam, já respiraram e voltaram depois. Sendo que muitas vezes você simplesmente precisa caminhar o caminho. Você simplesmente está no caminho, está na jornada que tem que estar. Tá? É muito comum entre as coelhinhas. É aquele padrão de pessoa que quando não percebe isso, quando não está focada nisso, quando percebe isso, quando não está focada nisso, é aquele padrão de pessoa que aprende a tocar o violão, mas nunca termina uma música, nunca chega até o final. E como não toca nenhuma até o final, ela vai saber um monte de música diferente, mas só o começo. Então, definitivamente, essa pessoa nunca vai chegar, nunca vai fazer um concerto. Porque, enfim, no concerto você tem que tocar até o final. Então, muitas gente não tem a paciência e nem a visão de trilhar o caminho a longo prazo. Tá? E eu falo para vocês, dormir a noite toda é o único veículo que vai te dar essa tranquilidade. Dormir a noite toda é um veículo. Dormir a noite toda não deve ser o objetivo final. O teu objetivo final deve ser o que o fato de dormir a noite toda vai te proporcionar. E outra coisa, a partir do momento que você aprende, a partir do momento que você faz, você não esquece como fazer. A Mila ontem conseguiu, 1 mês e meio depois, mas depois teve despertar, agora já voltou de novo. O filho dela está com 11 meses, já voltou a dormir a noite toda de novo. E acontece. A questão é assim, ela sabe fazer. Se o filho dela, por algum motivo, voltar a acordar, eu sei que ela vai saber fazer. Algumas até demoram um pouco mais para conseguirem novamente, mas uma vez que aprende, vai fazer. Com esse bebê, com o próximo, porque entende, a ficha cai, tá? Só que demora alguns meses para aprender. A Mila demorou 1 mês e meio. Vocês vão ver que varia muito. Alguns são mais rápidos, demoram um pouquinho mais. Do mesmo jeito que você não entra num carro e aprende a dirigir de primeira. Você não sobe numa bicicleta e não aprende a andar de primeira. Não aprende, não é assim, tá? Do jeito que eu ensino a dormir a noite toda, que até dá para ensinar mais rápido e tal, que é com receita de bolo. E eu já ensinei isso no início, no consultório, mas eu não ensino mais assim, tá? Eu ensino desconstruindo cada pedacinho, vocês vão ver. Tal que quando você aprender, vai ficar sólido. Eu já usei receita de bolo, eu confesso, que é o que muita consultora usa, de dar horário para tudo, dar planilha, tá? E até funciona bem para algumas. Dessas quantidade de gente que tem aqui no Instagram, no YouTube, eu tenho certeza que uma fração de vocês conseguiria seguir uma receita de bolo, seguindo uma planilha. Mas não é sustentável. Quem chega a um salto e muda tudo, tá? E aí você não sabe mais o que fazer, porque aquela planilha, aquele passo a passo que você tem que seguir, não funciona mais. Então era mais de curto prazo. Hoje em dia a gente constrói uma boa base mesmo antes. Antes não tinha essa base. Era muito instável. Chegava um salto, caía tudo, perdia tudo. Agora, por que ensinar rotina para vocês? Se rotina classicamente é visto como algo ruim,